Você já travou ao tentar falar em público? Sua voz tremendo, suas mãos suando frio, esquecendo tudo o que tinha se planejado para falar, chegando até a pensar, eu não nasci para isso? Então fica neste vídeo que eu vou te mostrar como falar em público com mais segurança. Antes de passar as orientações dos passos necessários, é preciso que você entenda que esta insegurança não é falta de capacidade, porque você sabe que tem capacidade, que tem domínio no assunto que você quer falar. Às vezes, essa insegurança é resultado de 3 fatores que são muito importantes que você compreenda. Pode ser pela falta de prática, pelo medo do julgamento e por experiências negativas que você já tenha passado em sua vida. Quando falamos em falta de prática, muitas vezes essa insegurança, quando você trava ao falar para as outras pessoas, seja numa reunião de trabalho com poucas pessoas, 2, 3, 4, 5, seja para mais pessoas em um auditório, 30, 40, 50, 100, 500, 1000 e vai variando com a quantidade de pessoas. Às vezes é somente falta de prática. Fale de frente para um espelho, grave um vídeo como se você estivesse palestrando, construa uma palestra. Construa a pauta de uma reunião como se você fosse conduzi-la, como se você fosse palestrar. Grave e se assista. Ou somente fale na frente de um espelho, fazendo esse exercício diário, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mesmo que não esteja na frente das pessoas. Mas você começa a preparar a linha de raciocínio do seu discurso para que você consiga, quando falar com pessoas que estejam presencialmente à sua frente, para que você consiga trazer mais essa segurança, pelo menos no quesito do que falar. O segundo fator é o medo do julgamento, e esse é o ponto que pega a maioria das pessoas. É quando muitas vezes você pode até ter o domínio do que falar, você sabe o que falar, sabe como se expressar, sabe construir esse roteiro do que vai falar, sua linha de raciocínio, mas o medo do que o outro vai pensar de você, o medo do olhar que você vai receber de uma pessoa que de repente está te encarando, está de braços cruzados, está de um jeito mais sisudo, como se não estivesse receptivo àquilo que você está falando, isso pode gerar uma certa insegurança. O medo do que as pessoas vão falar, quando eu falo em falar em público, é tanto presencial quanto também virtual, digitalmente, né? Virtual não. Digitalmente, quando você grava os seus vídeos para falar sobre o seu trabalho e postar nas redes sociais, e distribuir em qualquer plataforma. E quando você começa a pensar no que elas podem falar a seu respeito, nas críticas que podem vir, que vão estar te julgando porque quem ela pensa que é para estar falando na frente das pessoas, quem ela pensa que é para gravar vídeos, para postar nas redes sociais, acho que ela não tem capacidade para isso não. A sua mente começa a criar esse tipo de discurso, esse tipo de diálogo, para te impedir de fazer aquilo que você sabe que é importante você fazer. E muitas vezes, esses julgamentos, essas críticas, eles de fato podem acontecer. As pessoas de fato podem te criticar. Você pode saber dessas críticas, você pode ouvir até diretamente da pessoa te criticando, com uma falsa ideia de que é uma crítica construtiva. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, as pessoas se escondem por trás desta expressão. É uma crítica construtiva para te ajudar a melhorar. Às vezes elas usam isso para esconder, com perdão da expressão, mas um veneninho muito maior. Simplesmente só para não ver você se desenvolver, para não ver você crescer. E tem sim pessoas que vão opinar, desde que sejam aquelas pessoas que você considere importantes na sua vida, que você considere as suas opiniões, que estejam em um patamar acima do seu, que realmente tem interesse em te ensinar, em te ajudar, aí sim, você pode parar para cogitar aceitar essas opiniões. Mas jamais crítica de quem não conhece a sua trajetória, de quem não conhece o teu trabalho, de quem não conhece e não reconhece os teus esforços, não no sentido cansativo, mas no sentido de dedicação. Se tem esses 2 fatores presentes, medo do julgamento, aí eu divido em 2. Medo do julgamento e medo das críticas, e do julgamento, às vezes é do auto-julgamento, e às vezes de fato é do que as outras pessoas falam sobre você de uma forma que diminua, que descredibilize aquilo que você está falando.
Então você precisa entender isso e saber que isso não é uma verdade absoluta sobre sua vida. E entender também que às vezes a gente erra quando está falando para as pessoas, alguma coisa não saiu como nós planejamos, e isso é absolutamente natural. Por favor, não traga perfeição para nada do que você fizer na sua vida. Nós queremos sim, claro, fazer o melhor possível, fazer tudo da melhor forma, mas vão existir momentos que estarão fora do meu controle, estarão fora do seu controle. E quando esses momentos acontecerem, aceite e faça o que naquele momento você consiga fazer. Mas sem se bloquear, sem se travar. Quando você entende que não precisa dessa perfeição, as coisas começam a fluir. O que não quer dizer também, em contrapartida, que você faça de qualquer maneira que tá tudo bom, tá? É só trazendo isso para não deixar essa perfeição a ponto de que você não consiga se movimentar. E as experiências negativas encerram esses 3 fatores que podem bloquear a sua segurança ao falar. Essas experiências negativas muitas vezes podem ter acontecido quando você era interrompida ao falar, quando era ignorada, quando debochavam daquilo que você tinha a falar, quando não davam crédito algum. Esse tipo de experiência é muito comum. Parte das pessoas fazem isso, principalmente quando te cortam ao falar. Cortar ao falar é quando você está falando alguma coisa e tem uma pessoa ou as outras pessoas sempre estão se intrometendo no seu discurso, estão falando, completando as suas frases e aquilo vai te trazendo insegurança, porque você começa a trabalhar na sua mente a mensagem do tipo, eu não sei falar direito, eu preciso sempre de alguém para completar, para falar por mim, para falar o que eu tenho a dizer, mas que as palavras delas de repente foram melhores do que as que eu tinha planejado falar. Então começa a vir esse turbilhão de informações na sua mente, que na verdade vão só te bloquear, vão só te barrar. E eu sei que essas experiências negativas muitas vezes podem te travar. Quando você cogita falar ou quando você tem que estar na frente, como no caso de trabalho, você precisa estar falando para as pessoas e você começa a pensar, fulano vai me interromper, aí eles não vão concordar com o que eu estou falando. Por essas experiências, você já começa a trabalhar na sua mente esse tipo de situação que poderia acontecer, e isso acaba sim trazendo muitas vezes insegurança. Para muitas mulheres, essa insegurança pode vir de um lugar ainda muito mais profundo, quando historicamente, isso é conhecido por todos nós, as mulheres, as nossas antepassadas, as gerações anteriores às nossas, eram silenciadas. Não lhes era permitido falar, opinar, seja no que fosse. E se tivesse a oportunidade de falar alguma coisa, ainda era necessário pedir permissão para os homens responsáveis por suas vidas. Isso aqui, quando eu pontuo, não é uma luta de gêneros, não é sexismo, mas é um fato histórico. A gente sabe que isso aconteceu e isso não vai ser apagado nos dias atuais. Por vezes, algumas mulheres podem trazer isso das suas gerações, dos comportamentos das mulheres que compuseram as suas famílias e que isso acabou reverberando nesta mulher atualmente, talvez até em você que está assistindo esse vídeo. Mas eu te digo, é possível chegar em você e não repetir mais esses comportamentos passados, de se ficar reclusa, de não falar, ou só de falar se as outras pessoas lhe derem permissão, ou só falar se as outras validarem você. Nós podemos quebrar esse ciclo, esse padrão repetitivo que nos impede de jogar para o mundo a nossa voz, de falar o que nós precisamos falar através do nosso trabalho. Então, trazendo essa parte histórica para que você não se sinta assim culpada, jamais se sinta culpada, porque você tem essa insegurança de falar em público, porque de repente você já até perdeu oportunidades profissionais, boas oportunidades profissionais, porque simplesmente você não se sentiu segura em falar o que precisava falar, seja para as pessoas, seja muitas vezes até numa entrevista de emprego, seja para você estar presente na internet para divulgar o seu trabalho. Não se culpe jamais por isso. Mas você pode mudar de rota, você pode mudar de padrão, você pode mudar de comportamento.
E isso é totalmente possível com o que eu vou te mostrar agora. Faça um roteiro ou um script, como muitas pessoas costumam falar, mas eu gosto de usar mesmo a expressão roteiro. Ele é um guia para te ajudar com o que você precisa falar. Isso seja numa reunião de trabalho, seja numa palestra, seja nos seus vídeos para publicar na internet. Quando você faz esse roteiro, você não necessariamente precisa colocar palavra por palavra, decorar ou colocar no teleprompter, que é um TP para quem vai gravar vídeos, que o texto vai passando na tela e você vai apenas repetindo o texto. Abrindo mais um parêntese aqui. Quando não se tem domínio desse teleprompter, isso pode soar como algo que é muito mecânico. Não vai fluir, como se você estivesse falando naturalmente. Isso quem tem domínio bastante são os telejornalistas. Eles costumam usar, quando eles estão falando da matéria, antes da matéria entrar no ar, esse tipo de equipamento que tem o texto pronto do que eles estão falando. Faça esse roteiro com os tópicos para que você não se perca com os assuntos que você tem a falar. Liste o que você quer falar primeiramente, depois o segundo ponto, terceiro ponto, quarto, até quantos pontos você julgar necessários dentro do tempo que te foi concedido. Quando você faz esse roteiro, você ajuda também a mente para não esquecer aquilo que você precisa falar. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você, mas eu tenho um roteiro aqui do meu lado, onde eu coloquei tópicos do que eu considerei necessários e importantes falar, para que eu não me perca nos assuntos e que, principalmente, eu não esqueça algum ponto que eu sei que é importante abordar. Então, tenha esse apoio desse roteiro. E isso não... Tem algumas pessoas que eu já ouvi que quando faz esse tipo de roteiro é porque a pessoa não sabe do que vai falar, a pessoa não tem domínio do que vai falar. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso vai te ajudar na organização da sua linha de raciocínio. O segundo ponto é estudar o assunto, o tema que você vai abordar naquele vídeo, naquela reunião, naquela palestra. Mesmo que você tenha domínio da sua área, domínio do que você vai falar, obviamente você precisa ter domínio da sua profissão, da função que você exerce, do trabalho que você oferece. Mas quando você vai falar especificamente de alguma coisa, estude mais um pouco se você percebe que há necessidade. Mais uma vez, trazendo o exemplo do que eu estou fazendo. Quando eu preparei o roteiro deste vídeo, eu estudei alguns pontos para trazer para você, para ampliar mais, para enriquecer mais esse conteúdo, para enriquecer mais o que eu venho a falar, para aumentar o meu repertório. É aqui que é importante quando nós colocamos estudo. Jamais, em momento algum, mesmo que você tenha formação acadêmica, pós-graduação, PhD, doutorado, MBA, um curso técnico muito bom, mesmo que você tenha muitos diplomas na sua parede, mas jamais você deve cogitar parar de estudar, parar de trazer conhecimento, parar de ler. Jamais, jamais. A sua mente não precisa dessa estagnação. O terceiro ponto é treinar em voz alta. Você vai pegar um texto, ler na frente do espelho, ou vai pegar o roteiro do seu vídeo, ou o roteiro da sua palestra, ou a reunião que você vai ser convidada a liderar, já foi convidada a liderar, colocar os pontos que quer abordar, como você vai abordar. Uma vez que você tem um roteiro, isso já te ajuda muito. Com esse roteiro em mãos, você lê na frente de um espelho ou você grava um vídeo já para ver como é que é a sua desenvoltura ao falar. Porque um discurso, falar em segurança, não é somente a voz falada, né? A parte vocal, sonora, que sai das nossas cordas vocais. Mas é também todo o corpo falando junto. Existe um livro chamado Corpo Fala, um clássico da literatura, que justamente ele pontua isso. O que eu estou falando, de acordo com o que eu estou me movimentando, gesticulando, eles precisam estar em conjunto, em unidade, em sintonia. Eu não vou falar o que eu estou falando para você e ficar parada dessa forma, apática, sem me movimentar, praticamente movimentando só a boca e os olhos. Não. Até porque isso não dá empolgação nenhuma, não dá motivação para continuar assistindo. Eu preciso saber esse controle, me observar como estou falando. Se eu estou gesticulando demais, se eu estou falando muito, estou me movimentando demais, ou se eu estou contida demais. Eu preciso encontrar o meio termo. Então, fazer essa observação. Quando você faz esse exercício em voz alta, tanto observar como é o seu volume de voz, como é o seu ritmo, a sua velocidade,
como também a forma como você se expressa corporalmente. E o último ponto é focar na sua mensagem, não somente em si mesma. Claro que quem vai transmitir a sua mensagem é você que vai falar por si, pelo menos é para ser assim. Mas quando o foco é somente no seu visual, na sua aparência, só posso aparecer se eu estiver perfeita, se o meu cabelo estiver perfeito, minha maquiagem, os meus acessórios mais caros, a roupa mais cara, o cenário mais bonito, a bolsa mais elegante, se você chega para dar uma palestra, para falar na frente das pessoas. Quando você coloca que só pode falar se tiver a voz perfeita, se não errar, se falar daquele jeitinho sem que ninguém perceba os erros que vão acontecer, que acontecem até nas pessoas mais experientes. Quando você traz muita perfeição para isso, o principal, que é a sua mensagem, aquilo que você vai falar, aquilo que as pessoas que vão te ouvir vão receber um resultado, vão ter pelo menos alguma coisa transformada em suas vidas, isso vai ficando em segundo plano. Então é preciso sim ter sintonia com o que você fala e sintonia com a sua aparência. Claro que nós queremos aparecer de uma forma apresentável para os nossos clientes. No nosso trabalho, quando a gente não vai de qualquer maneira. Nos trabalhos físicos, quem trabalha para as empresas, não vão aparecer de qualquer maneira. Então, claro, é preciso ter essa atenção com o visual, que não é o foco aqui, mas uma atenção que te deixe mais segura. E eu te convido a se inscrever para ajudar no crescimento desse canal, a dar um like neste vídeo, para ajudar o YouTube a espalhar, a expandir este conteúdo para mais pessoas, para que elas também sejam ajudadas em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Até o próximo vídeo.